Sabe o estado do Paulo Gustavo? Pois é, Kátia, ontem recebemos um comunicado, né? Toda a imprensa foi, enfim, foi divulgado um novo boletim médico, né? E realmente a notícia não é das melhores, né? Pela primeira vez no boletim médico do Paulo Gustavo diz que o estado dele é crítico. Então realmente a gente precisa intensificar aí ao pedido da família, da mãe dele, da irmã, do Thales, que a gente intensifique aí as orações para o Paulo nesse momento, que realmente é um momento muito difícil. Eu estou com um comunicado aqui. Então lê pra gente. Olha, internado desde 13 de março no Rio de Janeiro, com o quadro de Covid-19, Paulo Gustavo segue em terapia intensiva e apresenta sinais de gravidade. As diversas complicações pulmonares já demandaram procedimentos invasivos, como broncoscopias, pleuroscopias e a colocação de dispositivos intrapulmonares. Então, hoje, no caso foi ontem no fim do dia, né, a equipe médica esclarece que as fístulas broncopleurais identificadas e tratadas somaram-se a complicações hemorrágicas, mas que vêm respondendo de certa forma satisfatória à reposição dos fatores de coagulação deficitários. A situação clínica do paciente é crítica e todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação. Todos os equipamentos necessários para o suporte da vida, como a ventilação mecânica e a ECMO, continuam sendo necessários. A família do ator agradece todo o carinho e orações e pede que continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus. Agora, uma coisa a gente tem que falar, né? Os profissionais de saúde, de fato, se desdobram em 1 milhão para conseguir fazer tudo o que podem, às vezes o que não podem, para conseguir reverter uma situação. E no caso do Paulo Gustavo, né, Cíntia, a gente vê que o estado dele, como a nota mesmo diz, tem se agravado, mas ao mesmo tempo, quando se vê que continua estável ou satisfatório, pelo menos não teve uma piora tão rápida, né, Cíntia? Tão delicado, né, Cátia? A gente vem acompanhando o estado de saúde do Paulo, vem fortalecendo essa corrente de orações, porque a gente falou, independente de todo esse empenho e muito competente da equipe médica que hoje cerca e cuida do Paulo Gustavo, fé, com certeza, nesse momento está sendo indispensável. É preocupante a partir do momento que ele deu entrada no hospital dia 13, dia 21 passou a ter esses procedimentos. A gente sabe hoje o quanto cada passinho para melhor pode ser determinante para o estado de saúde dele. É preocupante, é triste quando a gente vê que ele está, sim, de uma maneira mais resumida nisso que o Rafa leu, né, que é o boletim médico divulgado ontem pelo hospital e pela assessoria, passado à imprensa, é que realmente o comprometimento pulmonar do Paulo Gustavo está muito delicado, né? A necessidade desse pulmão artificial que é o ECMO, as fístulas que vão surgindo mediante a isso, o comprometimento mesmo dos órgãos. Então, assim, tudo isso é delicado. Tanto que o Thales, né, Cátia, ele acabou até divulgando uma foto dele, o marido, né, dele, do Paulo, lá em Fátima. Ou seja, mais uma vez, a fé pode ditar e muito o dia a dia desse guerreiro aí que está lutando pela vida, nas mãos de ótimos profissionais. Mas eu vou te falar que eu acredito nisso. Enquanto a vida é esperança. A esperança. A gente viu há tempos atrás Reinaldo Carlaquian, que passou também por momentos muito complexos, graças a Deus, se recuperando muito bem, tem um caminho ainda a ser percorrido, mas está bem, está vivo, está lutando todos os dias para logo conseguir até ir para casa. Então, que Deus queira que com o Paulo Gustavo isso aconteça e com todas essas vítimas estão passando por situações bem similares também, que não são famosos, mas que passam pelo mesmo drama, né? Sim, com certeza. E o próprio Thales usou essa frase, né? Para Deus nada é impossível. Lógico que quando a gente recorre a essa frase, a essa aceitação do momento, é o medo. O medo de perder quem a gente ama, Claro. O medo desses pequenos detalhes que vão surgindo, porque cada pinguinho para melhora aumenta o otimismo e a fé, e cada coisinha que vem, que vai tornando isso um pouquinho mais distante, vai dando aquele medo. Mas é isso, para Deus nada é impossível, em boas mãos Ele está, com certeza, e com todos os recursos. Imagina, né, Kátia? São 6 profissionais, o tempo todo, 24 horas monitorando, até porque realmente o estado de saúde do Paulo Gustavo necessita desse empenho todo, necessita desses aparelhos, dessa qualidade dos médicos, dessa atenção monitorada 24 horas. Na situação dele, ninguém tá podendo piscar, não. E, gente, vamos falar? Jovem, né? 42 então, anos. Essa é outra história. Vamos se conscientizar. Ninguém nunca espera que a gente nem vai pegar e nem vai passar por uma situação similar.
Sim. E o Paulo Gustavo, pelo que dizem, né, Rafa, se cuidava e se cuidava muito. Era dito como o chato do Da álcool turma, né? gel, o o chato disso, o chato daquilo, que as pessoas acham que são os chatos. Mesmo assim, ainda pode pegar, né? Como aconteceu com Exatamente, ele. Kátia. O Paulo Gustavo, aí, segundo as informações dos amigos, segundo inclusive posts dos amigos, aí pedindo orações para ele, falam isso. Ele era um cara que se cuidava, extremamente reservado, não saía, não aglomerava, ficou em casa o máximo de tempo que ele pôde também. Tudo que ele pôde fazer para se conter, ele se conteve. Então, realmente foi um choque no primeiro momento para os amigos, quando o Paulo Gustavo, enfim, contraiu a Covid-19. E aí também por toda essa situação que foi desenvolvendo aí, chegando realmente todos os famosos pedindo orações para o Paulo Gustavo nesse momento, viu, É Kátia? verdade, a gente continua aqui nas orações para que as pessoas consigam se restabelecer, não só o Paulo, né, mas todas as famílias que estão passando por algo similar, que consigam ter essa força e que a gente consiga também começar a rezar. Eu já estou isso faz tempo, para colocar juízo na cabeça dos nossos governantes, eles olharem quais são as necessidades do povo. Que eles deixem de olhar cada um a sua própria necessidade, porque eles estão ali para cuidar do povo. Não é para cuidar da imagem, do próxima eleição que vai dar, se gosta ou não gosta de fulano ou de ciclano, isso é um problema deles. O que eles estão ali é para resolver o que o país precisa. E o país precisa agora de gente coerente, com sabedoria, que siga a medicina e que faça o que tem que ser feito para a gente conseguir reverter essa situação. Porque senão, gente, é ladeira abaixo.